Um Loki incomoda muita gente. Dois Lokis incomodam muito mais. Três Lokis incomodam muita gente. Quatro Lokis incomodam muito mais. Não sei se eu contei certo, porque eu sou de humanas. Enfim, fala os lindões Kreuzer aqui. E no vídeo de hoje vou falar sobre o quinto episódio de Loki. E, gente, este episódio... Temos que escolher o nosso favorito, né? Eu vou de Jacaré Loki, mas enfim, brincadeiras à parte, gente. Vamos falar sobre esse episódio com spoilers, porque tem alguns detalhes que são muito importantes pra gente definir o final da série que acontece na próxima semana. Sim, no sexto episódio é o último, caso você não saiba. Então, pra não perder nada e nenhuma novidade aqui do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, porque todas as quartas eu tô falando de Loki, ainda teremos vídeo de Viúva Negra e muitos outros que eu sei que vocês gostam aqui. Bom, gente, uma coisa eu preciso admitir logo de início. Tem alguns episódios que, apesar deles serem bem empolgantes pela ação, como foi o caso desse, ainda assim são episódios que poderiam ter sido resolvidos um pouco mais rápido, o que já me faz pensar um pouquinho que a série Loki poderia ter sido resolvida em um filme. Mas assim, eu amo ficar aqui acompanhando semanalmente, teorizando com vocês, e quando a gente chega nessa reta final é quando as coisas ficam mais malucas, tão malucas quanto esse Loki verso aí que a gente assistiu. Apesar de ter o meu Loki preferido, que é o Jacaré, eu preciso dizer que cada Loki representou muito bem. O Old Loki com a cena linda de Asgard, e o Kid Loki que, apesar de ter matado o Thor, será? Porque a gente vê um Thor ali no potinho tentando pegar o martelo, que é o Trog. Sim, o sapo Thor. E assim, apesar de ser um episódio que não anda muito, ele é um episódio muito importante pro personagem, pra gente entender mais sobre ele, porque quando a gente é colocado nesse Loki verso, em diversas variações de Loki que a gente assiste, a gente tem alguns diálogos muito importantes, inclusive o diálogo dele com a Sylvie, porque a gente vê que a dupla que eles formaram é bem diferente desses Lokis que a gente assiste aí, mas o que a gente realmente quer saber é quem tá por trás disso tudo, e também como que vai desencadear aí o multiverso que a gente sabe que vai existir, principalmente por causa de Doutor Estranho e Homem-Aranha, que nem eu falei, né? Acho que o trailer vem aí depois de Loki, principalmente depois do que for definido dos eventos finais. No meu vídeo anterior eu tinha falado sobre essa teoria de ser o Kang, o Conquistador, por trás de tudo, ganhava cada vez mais força, muito por causa do arco da Ravonna, apesar que aqui nesse episódio a gente vê que ela não faz ideia de quem tá por trás. Apesar de que eu não sei se eu compro muito a forma que ela tá falando. A personagem, ela é um pouco uma incógnita pra mim, porque em vários momentos ela me demonstra que ela tem um pouquinho de maldade. Eu não sei se seria maldade ou ingenuidade, porque ela realmente acredita naquilo que ela vive. Apesar de que ela vive tudo isso sabendo da realidade. Então, por exemplo, ela sabe que todo mundo ali são variantes. Ela tentou encobrir a verdade diversas vezes e, que nem eu tinha falado no meu vídeo anterior, quando ela foi ali, né, no elevador, a gente sabe que ela conversou com alguém. Mas quem, né? Porque a gente viu que os Guardiões do Tempo, eles realmente eram robôs, então era tudo fachada ali. Mas nesse episódio, na conversa dela com a B15, ela deixa claro que ela não sabe quem é. Tanto que até ali pra Miss Minute, ela fala que queria descobrir sobre a criação da TVA, e aí ela fala que a pessoa que tá por trás tá correndo perigo, então que é muito importante. Ela nunca revela realmente quem é. E também no diálogo com a B15, ela chega a falar que provavelmente a Sylvie vai encontrar quem tá por trás, porque ela necessita disso, e a Ravonna, ela meio que só quer saber quem que é realmente. Apesar que, assim, bem provavelmente a gente vai conhecer a origem de tudo em paralelo com as duas histórias, tanto com o que a gente viu no final do Loki e da Sylvie entrando, né, na mente ali do Alioth. Então eu acho que essa história ela vai ser contada em paralelo pra gente, e sim, existe a possibilidade da Ravonna não saber. E tem um outro lance também da Ravonna e da Miss Minute. Elas tiveram tipo uma troca de olhares ali, enquanto a Sylvie falava, né, de quem tava por trás e tudo mais, quando teve aquela discussão inicial, que, sei lá, eu fiquei desconfiada, fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Uma coisa que é importante ressaltar, eu entrevistei a atriz que faz a Ravonna aqui pro canal, inclusive vou deixar o link da entrevista aqui na descrição, e ela tinha falado que a Ravonna, ela era uma personagem que queria manter a ordem. Então eu realmente acredito que essa maldade que eu vejo nela
é mais uma relação de realmente ela querer manter as coisas, mais ou menos que nem o Mobius falou nesse episódio, que os fins justificam os meios, né? Mas é algo que eu ainda não consegui sentir exatamente da personagem. Mas uma coisa que é muito importante sobre a personagem, que eu também falei no meu vídeo anterior, era do envolvimento dela com o Kang nos quadrinhos. E nesse episódio a gente tem outras dicas que nos levam a crer que realmente pode ser o Kang por trás disso tudo. A gente já tem ator confirmado, que é o Jonathan Majors, e o personagem tá confirmado para Homem-Formiga e a Vespa 2. E uma das cenas que a gente viu muito brevemente foi uma estátua ali do Egito. E o Egito, ele tem um contexto muito importante para a história do Kang, porque nos quadrinhos existe um arco, né, que o Kang, ele descobre uma máquina do tempo e ele vai para o antigo Egito e ele se estabelece lá como o Ramatut. E nos quadrinhos, o Kang, ele tem uma proximidade muito grande com o Aelioth, que é essa fumaçona aí que a gente vê, porque o Aelioth, ele é o primeiro ser que se libertou das restrições do tempo. E eles têm como se fosse uma disputa de reinos. E aí o Kang, ele criou uma barreira para que o Aelioth não passasse. E é interessante isso, porque quando a gente vai acompanhando ao longo da série, a gente vê que sempre tem criaturas por trás da verdade. Então, por exemplo, a gente tem esse ser de fumaça aí encobrindo este reino, né? Porque a gente vê ali o que seria um castelo. E também a Miss Minute, que ela cobre ali os arquivos, a verdade da TVA. Eu já tinha comentado no meu vídeo que a Miss Minute, ela poderia ser tipo uma máscara por quem tá realmente por trás disso tudo. E é muito interessante que no momento que abre, né, esse castelo, esse universo que a gente vai entrar no próximo episódio, tem uma silhueta ali atrás que é muito parecida com o Kang, até mesmo as cores, né, o roxo bem presente. Só que ao mesmo tempo essa silhueta parece que tem os chifrinhos, né, do que seria aí o elmo do Loki. E eu não posso deixar de falar que no vídeo anterior muitos de vocês comentaram sobre a possibilidade de ser um Loki por trás de tudo. Isso é uma teoria que tá rolando aí. Inclusive nessa terça-feira eu assisti um vídeo do Loki, eu vou deixar aqui na descrição também, falando sobre essa teoria de ser um grande Loki aí por trás. Apesar de acreditar que tem uma possibilidade maior de ser o Kang, principalmente que é um vilão já confirmado para essa nova fase da Marvel, ainda assim é muito curioso porque esse episódio, ele é um episódio pra gente realmente mergulhar no Loki, entender o Loki. Não acho que é à toa que a gente tem um Loki verso aí, e é muito interessante porque nesse episódio eles repetem o fato do Loki sempre tá sobrevivendo, né? A gente viu isso ao longo dos 10 anos de Marvel, e nessa série essa frase ela foi muito reproduzida, tanto da Sylvie, né, dela falar dela sempre tá sobrevivendo e fugindo ali da TVA desde a infância dela, e também o próprio Loki falando isso, que ele sempre tá sobrevivendo, e aqui a gente vê diversos Lokis que é o único que consegue sobreviver dentro de várias pessoas que foram mandadas para esse vazio temporal que eles estão situados. Só que, por que eu reforço isso também? Porque como eu falei no início do vídeo, esse episódio, ele é bem um episódio para situar na personalidade do Loki. E aqui a gente vê como o Loki trapaceia o outro Loki. E qual que é a grande questão desses Lokis que a gente acompanha? Eles estão em disputa pelo reino. Então é um falando que prometeu o reino pro outro, e aí o presidente Loki falando que não, é o reinado dele, e aí os outros Lokis falando que era o reinado dele. Então eu acredito que também nessa cena engraçadinha tem uma pista aí pra gente realmente, porque no diálogo da Sylvie com o Loki, eles falam, né, quando a gente descobrir tudo, né, qual que vai ser o futuro, eles até falam, vamos descobrir juntos, é bem fofinho, mas por um momento, apesar de shippar sim esse casal, mesmo sendo um pouco estranho, porque afinal estamos falando de dois Lokis, né, como o próprio Mobius falou, não existe personagem mais narcisista. Eu não sei, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha que o Loki poderia enganar a Sylvie, ou que a Sylvie poderia enganar, porque a gente viu aqui que o Loki
prometeu a ela que não enganaria, mas a gente não viu o contrário também. E é muito interessante que a gente vê justamente eles entrando para um reino. Então, será que a gente teria um Loki que conseguiu o seu reinado? E tem outra questão também. Se a Sylvie e o Loki conseguiram encantar o Aelioth, por que não essa pessoa que tá por trás da TVA, que tá por trás de tudo, também não teria já esse poder, né? A gente vê esse Loki aprendendo encantamento, a gente vê que a Sylvie aprendeu há muito tempo, então bem provavelmente essa pessoa que fez toda essa criação e que manteve a linha sagrada do tempo conseguiria encantar também. E faz sentido para a série, principalmente quando a gente tem outras variantes, né, que aparecem, tanto no contexto da história do Loki, até mesmo a Sylvie e o Loki ali, e agora todos esses Lokis que a gente viu, inclusive o presidente Loki, que fica de easter egg aí só do episódio, eles não aproveitam a história em si, né? Faria sentido que o Loki fosse o centro de tudo. A única questão que eu tenho com essa teoria é que o Loki, ele teria uma importância muito grande aí para essa fase 4 da Marvel. E eu acredito que a importância da série tá muito mais na abertura do multiverso do que só no personagem em si. Uma ponta solta que fica sobre esse episódio também é o Mobius, né, que retorna ali para a realidade provavelmente da TVA, e vai ser interessante, né, quando eu falo que vai ter essa história dessa origem paralelo com a TVA, a descoberta da Ravonna e também a descoberta da Sylvie e do Loki. O Mobius pode acabar descobrindo junto aí com a Ravonna, ou até mesmo ajudar ali a B15, apesar de que, se eu não me engano, ele não sabe, né, que a B15 agora sabe de toda a realidade. Enfim, pode ser uma aliada que pode acabar ajudando a parar aí a Ravonna, ou ao menos impedir com que a Ravonna não interrompa o que a Sylvie e o Loki estão descobrindo. Enfim, é um final que eu tô bastante curiosa, eu acho que a gente já tem todas as pistas aí na série, mas eu quero saber de vocês, quem vocês realmente acreditam que tá por trás da TVA, e também se vocês acreditam que a Ravonna é tão inocente quanto parece ser. Eu acho que ela esconde muito mais coisa aí. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!